Poucas coisas causam tanto desconforto quanto a presença silenciosa de alguém que enxerga com profundidade. Não é apenas impressão sua. Desde os tempos antigos, a sociedade se incomoda com quem pensa demais. Não porque esses pensadores estejam errados, mas porque enxergam o que os outros preferem ignorar. A história mostra isso. De Epicteto, que foi escravizado por dizer verdades inconvenientes, a Sêneca, que teve de escrever cartas escondido antes de ser forçado ao suicídio. De Marco Aurélio, um imperador estoico que lutava diariamente contra suas próprias emoções, ao desconhecido escravo que refletia sobre o cosmos enquanto carregava pedras. A inteligência para os estoicos nunca foi uma questão de QI. Era a habilidade de ver a realidade com clareza. E isso invariavelmente incomoda. Mas por que exatamente isso acontece? Por que a sociedade rejeita aqueles que pensam com profundidade? A resposta está na psicologia humana. E os estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. Pense comigo, quando você encontra alguém fisicamente forte, você pode até sentir admiração. Quando encontra alguém rico, pode surgir uma leve inveja, mas nada que ataque seu eu profundo. Agora, quando você se depara com alguém que pensa com profundidade, que vive de acordo com princípios, que não se abala com o caos, algo dentro de você se agita, como se um espelho invisível fosse colocado bem na sua frente. É o que os estoicos chamavam de parresia, a coragem de dizer a verdade. O pensador estoico não precisa falar muito. Sua presença já é uma crítica viva. Ele não busca status, não busca agradar, não se submete ao aplauso. E isso assusta. Enquanto força física e beleza são exteriores, a inteligência moral, a virtude estoica, é uma ameaça silenciosa. Porque ela toca o que há de mais íntimo, nossa identidade. Nós nos definimos pelas nossas crenças, pelas nossas opiniões, pelo modo como reagimos às situações. Quando alguém vive de maneira estoica, com serenidade diante do caos, com coragem diante da dor, ele desmonta as ilusões do outro, sem dizer uma palavra. E é aí que o incômodo nasce. Ao longo da história, os verdadeiros sábios foram empurrados para as margens, não porque fossem estranhos, mas porque viviam em paz, e a paz interna é uma afronta para quem vive em guerra consigo mesmo. Talvez você já tenha sentido isso, tentar levar uma conversa além da superfície e ser interrompido com um olhar vazio, tentar propor uma reflexão e ser respondido com uma piada ou com o temido "você pensa demais". E verdade é que muitos evitam pensar, evitam sentir, evitam enxergar, e quando estão diante de alguém que não foge disso, se sentem ameaçados. A sociedade valoriza a confiança mais do que a sabedoria, a eloquência mais do que a verdade, a aparência mais do que o caráter. E é por isso que os que falam alto são ouvidos, enquanto os que falam com sabedoria são ignorados. Os estoicos sabiam disso e não se importavam. Epicteto dizia: se você deseja progresso, prepare-se para ser ridicularizado, porque o caminho da lucidez é solitário, não por escolha, mas por consequência. Na era digital, isso se intensifica. O algoritmo recompensa o grito, não a reflexão. O conteúdo viral precisa caber em poucos segundos, mas a verdade precisa de silêncio, de pausa, de presença, e por isso pensar se tornou um ato de resistência. Estudos mostram que quando alguém se sente intelectualmente inferior, a amígdala, parte do cérebro responsável por detectar ameaças, é ativada, ou seja, a profundidade de alguém pode ser interpretada inconscientemente como um perigo. O filósofo estoico vê isso com compaixão, porque sabe que o medo do outro não é pessoal, é natural, é ancestral, é o medo de sair da caverna. E ainda assim, ele segue firme. Sabe que a maioria prefere a zona de conforto à liberdade, prefere a mentira doce, à verdade amarga.
prefere a ignorância feliz ao autoconhecimento doloroso, mas o estoico prefere ser livre. Schopenhauer via a inteligência como maldição, os estoicos como missão. A dor de ver o mundo como ele é também o portal para a virtude. Não é sobre sofrer, mas sobre escolher o que fazer com o sofrimento. O sábio não foge da tristeza, ele a observa. Não foge da solidão, ele a transforma em disciplina. Não foge da morte, ele a mantém sempre por perto. Memento mori, lembre-se da morte, porque é só ao lembrar dela que a vida adquire clareza. A inteligência para os estoicos não era para exibir, era para viver. Era a capacidade de colocar a razão acima do impulso, a natureza acima da opinião, a verdade acima do ego. E isso, ainda hoje, assusta, porque vivemos em um mundo que recompensa o imediato, o raso, o confortável. Enquanto isso, os estoicos praticavam o desconforto voluntário, dormiam no chão para lembrar o que era essencial, caminhavam sob o sol para se fortalecer, imaginavam a perda para aprender a valorizar o que tinham. Não eram pessimistas, eram livres. Então, se você sente que não se encaixa, se você tenta conversar com profundidade e é interrompido, se você sente que pensa demais, sente demais, percebe demais, você não está quebrado, você apenas está lúcido. E a lucidez em um mundo que vive em delírio parece loucura. Mas não pare. Continue pensando, continue sentindo, continue vivendo com intenção. Como diria Sêneca, a vida não é curta. Nós é que a desperdiçamos. Use sua inteligência como uma lâmina, não para ferir, mas para cortar as ilusões que te impedem de ser livre. Você não precisa de muitos, precisa dos certos. Abrace a solidão como um campo de treino. Cultive o silêncio como um mestre e compartilhe sua verdade com quem realmente quer ouvir. Não há virtude em tentar despertar quem quer continuar dormindo, mas há nobreza em manter a luz acesa, mesmo quando ninguém está olhando. Os estoicos nunca buscaram aplausos, eles buscavam sentido. E é isso que você está fazendo. Você é uma centelha em meio à escuridão. E mesmo que te ignorem, te ridicularizem ou tentem apagar sua luz, lembre-se, é o fogo interno que aquece a alma. A verdade nunca precisou de plateia. E o tempo sempre foi o maior aliado dos sábios.